Oi, gente! Hoje é dia do segundo Dedo de Prosa dessa temporada de vídeos. Quem acompanha já sabe, são 2 formatos de programas e eles vão ao ar em semanas intercaladas, sempre às quartas-feiras, 19h30. Um é o álbum da Mariana, aquele com dicas turísticas, e o outro é o Dedo de Prosa, que é esse bate-papo com convidados, sempre falando de temas relacionados à viagem. Quem quiser já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O tema de hoje é viagem para a Copa do Mundo da Rússia. E quem está aqui é a Lu e o Pedro, um casal de amigos. Eles foram agora para a Rússia na Copa do Mundo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eles vão contar um pouco dessa viagem para a Copa e falar também do planejamento para quem de repente está pensando até em ir em 2022. Bom, mas antes de falar da Rússia, eu queria falar da Copa anterior aqui no Brasil. Eu fui em alguns jogos aqui no Rio. Eu sei que vocês foram em vários jogos, acho que o Pedro até mais, em várias cidades, assim. Sim. Isso que despertou a vontade de ir pra Rússia, vocês já pensavam em assistir uma Copa fora? Ou foi porque pra mim foi uma coisa meio tipo, cara, é muito bom. Eu nem sabia que era tão bom. Como é que foi isso, assim? A gente, na verdade, já tinha conversado sobre ir pra Copa do Mundo. E aí, como a primeira que a gente tinha condições de ir foi aqui no Brasil, a gente resolveu fazer esse primeiro teste. Então, a gente realmente foi a jogos no Nordeste, no Sul, em Brasília, aqui no Sudeste. O Pedro realmente foi a mais que ele conseguiu tirar férias. E aí a gente se apaixonou e a gente percebeu que de fato era uma coisa que a gente gostaria de fazer para as próximas também. E aí a gente já saiu da Copa com a certeza... Na verdade eu até brinquei que a gente estava começando a namorar quando anunciaram que a Copa de 2018 ia ser na Rússia e a Copa de 2022 ia ser no Catar. E eu lembro que na época tinha grande chance da Inglaterra ser sede da Copa de 18 e a Copa de 22 podia ser nos Estados Unidos ou na Austrália. O que seria legal, obviamente, a Copa na Inglaterra deve ser muito legal, mas quando anunciaram Catar e Rússia, eu achei ainda mais legal, porque são países que talvez não tivessem, a Rússia certamente não estava na minha lista inicial de países para conhecer, o Catar menos ainda, e aí você acaba usando o esporte, a Copa do Mundo, para conhecer lugares diferentes, né? E como é que vocês começaram esse planejamento? Acabou a Copa do Brasil, a Copa no Brasil. Vocês já começaram, já estavam vendo, como é que foi isso? De ver as cidades, de ver os jogos, enfim. O planejamento começa, né, pelo menos pra gente, e o planejamento, por incrível que pareça, como a gente sabia do custo que ia ser também, mesmo com a Copa do Mundo aqui, foi muito parecido, de certa forma, tá? Tirando a questão de comprar passagem para ir para a Rússia e turistar mais nos lugares. Mas o planejamento foi muito parecido, né? Começou com a gente mais ou menos há um ano e meio antes, que é quando primeiro sai a lista, a tabela da Copa, sem os países ainda, né? Mas quando você consegue ver que Copa do Mundo, que jogos vão rolar em cada cidade e quais são as datas exatamente. E aí a gente já começa a se programar, olha, tem esse jogo aqui que é um jogo legal, esse jogo é o cabeça de chave aqui, esse é um outro jogo legal. A gente vai se programando, começou a se programar em função disso. Vai conciliando com as cidades. Vai conciliando com as cidades que a gente gostaria de conhecer. E aí, pra gente, enfim, o nosso primeiro passo é sempre comprar passagem. Porque comprou a passagem... Assim que abre, um ano antes, compra a passagem. Comprou a passagem, a gente começa a fazer toda essa organização e aí, dos jogos, das cidades, de quanto tempo, né, passar em cada cidade. A gente já sabia, quando terminou 2014, que a gente iria pra Rússia. Mas o planejamento em si, você só consegue fazer quando tá um pouco mais perto, né? Um ano antes a gente comprou a passagem e aí a gente já começou, quando saiu essa relação, né, dos jogos, das cidades, a gente começou a pensar em quais cidades a gente queria ir, em quais jogos a gente queria assistir, e aí montou um esqueminha ali. Muito parecido com o que a gente fez aqui mesmo, na verdade, né? Aqui a gente pegou um final de semana no Nordeste, aí a gente assistiu um jogo em Salvador na sexta-feira, um jogo em Fortaleza no domingo e voltou. Aí no final de semana seguinte no Sul, aí fomos um dia para Curitiba, outro dia para Porto Alegre e voltou para o Rio. Então assim, quando saiu essa primeira planilha, a definição das datas e qual cidade ia receber cada jogo, é que a gente começou a ver a cara da viagem, né? E tentando ver onde... assim, isso é uma outra questão também, né? A gente se programa para curtir o evento, tenta, obviamente, esse jogo do Brasil. Na Copa do Mundo do Brasil a gente não conseguiu, na Copa do Mundo agora na Rússia a gente conseguiu, mas o nosso planejamento é para curtir o evento. É claro que assim, dá para você se programar para assistir o Brasil, só que para isso você só consegue fazer mesmo 6 meses antes da Copa, né? Que é quando sai o sorteio dos grupos. Só que sai mais caro. Provavelmente sai muito mais caro, porque você vai em cima da hora. O Brasil, obviamente, é um país super visado, então todo mundo quer assistir, não é só a gente que assistiu o Brasil, todo mundo quer assistir o Brasil. Até o Russo Louco. Até o Russo Louco, sabe? Exatamente. Assim, essa questão de assistir, comprar os jogos
sem saber o que você vai assistir, tem umas táticas ou outras que fazem que você acabe se dando bem, mas tem vezes que não tem jeito, que você dá azar. A gente sempre tenta, por exemplo, escolher cidades de países cabeça de chave. Então a chance de você pegar um Brasil, Alemanha, Argentina, França é maior. Mas às vezes você, por exemplo, a gente deu muita sorte na Copa 2014, a gente assistiu o Espanha e Holanda, que foi um dos grandes jogos daquela Copa do Mundo. Em compensação, nessa Copa do Mundo agora a gente assistiu a Arábia Saudita e Egito. Clássico, Um jogo clássico mundial, parou o futebol mundial para assistir esse grande jogo. Mas assim, só de você curtir o evento, e até esse tipo de coisa, por exemplo, Arábia Saudita e Egito. São povos completamente diferentes, são culturas, formas de torcer. Isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Então, assim, pra gente que vai curtir o evento, é claro que a gente vai pra ver o Brasil, é claro que a gente quer que o Brasil ganhe, a gente tá sempre torcendo e tal, compra camisa e enfim. Mas curtir o evento, o ambiente é o mais legal. É o objetivo. E aí, em relação à organização, a gente normalmente faz isso. Um ano antes a gente compra passagem, faz essa montagem das cidades e dos jogos que a gente vai assistir. E aí já reserva o hotel também. E isso do hotel faz uma diferença bem grande, porque a gente reservando o hotel um ano antes, a gente paga infinitamente menos do que quem reserva mais próximo da data. E vocês pensaram também, tipo, quais cidades vocês queriam conhecer e como é que foi essa parte de turistar? Deu para conciliar? Era super corrido? Ou não deu? Priorizar jogos ou passeio? Deu para conciliar. Mas foi corrido. Muito corrido, muito corrido. Foi bem corrido. Até porque quando você vai, além do jogo que você tá lá assistindo, que você vai no estádio efetivamente assistir, você tem os outros jogos que assiste também, que são grandes jogos. E numa Copa do Mundo, você entrar num bar em que você é um brasileiro, mas tem um alemão, um coreano, tem um uruguaio, todo um colombiano, assistindo o jogo da Holanda. Isso é muito legal. Você tá com um monte de pessoas do mundo inteiro, de vários países, assistindo de um quarto país. E esse ambiente é muito legal. Então a gente também fez um planejamento quando saiu, enfim, aí quando saiu efetivamente a tabela, assim, olha, esse dia, além do jogo que a gente vai assistir no estádio, tem esse jogo que vai ser muito legal. Vamos pra onde? Vamos pra FanFest? Vamos pra um bar? Rolou esse planejamento também pra tentar encaixar dentro da turistada, porque foi complicado. Quais cidades que vocês foram? Moscou, São Petersburgo, Sochi, Volgogrado, Kaliningrado e Nizhny Novgorod, que eram assim... Não sei nem pronunciar. Não, nesse caso especificamente, assim, tirando Moscou, que obviamente a gente chegaria para Moscou, a gente tinha duas cidades que a gente queria conhecer, independente de conseguir isso que eu ia perguntar. Teve alguma escolha de cidade por turismo e algumas, tipo essa aí? Isso, por jogos. Assim, São Petersburgo, obviamente, porque é uma grande cidade da Rússia também, todo mundo fala muito bem, passamos 4 dias lá praticamente. Foi. E foi muito legal. E eu queria muito ir para Sochi, porque Sochi tem um complexo olímpico, então a Olimpíada de Inverno 2014 foi lá, o circuito de Fórmula 1 da Rússia é lá, então para mim foi 3 em 1, eu conheci o estádio da Copa, circuito de Fórmula 1 e Parque Olímpico uma vez só. As outras foram em função dos jogos mesmo, assim. E dos estádios que a gente queria conhecer também, porque a gente olhou isso também, quais eram os 11 estádios, né? 12? Foram 12. E é verdade. E aí a gente, olhando os estádios, a gente falou, esse aqui parece super legal de conhecer, esse aqui talvez não tanto. Então as outras cidades também foram um pouco em função dos estádios que a gente tinha vontade de conhecer. Em relação à organização, assim, e às cidades que vocês foram, tanto em relação ao turismo quanto em relação ao evento? Foi ótimo. Foi ótimo, foi muito tranquilo. Eles estavam super organizados e eles estavam felizes de receber. Isso foi muito legal. As cidades, principalmente as menores, porque Moscou é muito grande, né? Então você via esse movimento mais perto de onde estava rolando a Copa. Ou mais perto dos pontos turísticos também. Mas as cidades menores, você chegava no aeroporto, já tinha uma galera, uns voluntários para te receber, te davam material. Eles eram super simpáticos. Muito simpáticos. E assim, uma coisa que me surpreendeu, assim, pra falar que o grande ponto negativo de uma viagem para a Rússia é a comunicação, é ilegal. Não tem como dizer que isso não é um ponto complicado. E é você olhar para uma placa e não ter ideia do que está escrito. É claro assim, que se você fizer um pouco de... começar a associar as coisas com o tempo, depois de 20 dias praticamente lá,
eu já conseguia olhar para uma placa e aquela outra letra, e aí você conseguia identificar o que pelo menos queria dizer aquilo, né? Porque nem todo lugar tem indicação em inglês. Mas assim, mesmo com isso, me surpreendeu o fato de eles não tinham o menor problema de usar o Google Tradutor quando você precisasse. Então assim, você falava, rolava aquela mímica, não saía, pegava o celular, pedia pro cara falar ou escrevia e o cara já te respondia. Ajudava. Todo mundo super solícito, super feliz, assim, de estar recebendo. Dentro da... É difícil você comparar uma Copa do Mundo que foi no Brasil, e com o calor do povo brasileiro, com a Copa do Mundo na Rússia, sabe? São povos diferentes, são realmente formas de lidar com isso diferentes. Mas eles, dentro do jeito deles, eles foram super receptivos. Estava super organizado. Super organizado. Você chegava fácil nos estádios, conseguia se virar fácil ali perto dos estádios. Foi bem tranquilo. A língua tem esse problema, mas é isso, eles estavam super abertos a ajudar também. Então a gente conseguiu se virar bem, sabe? A organização do evento lá foi muito boa. Não teve nenhum problema, nenhum perrengue, por exemplo, porque não conseguiu se comunicar. É claro que, assim, não dava uma conversa longa com um russo, porque... Discutir futebol a fundo não rola. Mas, assim, no geral, eles eram muito simpáticos. E você via, até essa questão da comunicação era uma pena, porque, ainda mais nas cidades menores, assim, porque você ia para uma cidade... Eu lembro que a gente foi para Volgogrado, que é realmente um lugar, assim, perto do Cazaquistão, sabe? Tipo meio desertão, 37 graus, pra quem imagina que a Rússia só vai passar frio, 37 graus lá, um calor. E as pessoas olhavam pra gente e queriam perguntar de onde você é, sabe? Eles davam um jeito de perguntar de onde a gente era. A gente falava Brasil, eles achavam aquilo surreal. Mas aí a conversa não fluía. E a conversa não fluía, porque você vê que eles queriam te perguntar, eles queriam saber inclusive o que você estava achando daquilo. Mas não tinha como, porque era realmente, eles abriam um sorriso e ficavam sem sorrir de volta. E era isso, e acabou. Mas assim, foi país, ótimo. Foi ótimo. Os voos que a gente pegou muitos voos, né? Foram o quê? 12 lá internos? Foram. Ou 12 no total. Foi tudo funcionando normal, sabe? Sem atraso. Sem atraso. O sistema de transporte de metrô e de Moscou é muito bom. Então tem 3 grandes aeroportos, os 3 têm trens que ligam até estações de metrô. São não sei quantas linhas de metrô, uma porção de estação de metrô. Aliás, o metrô de Moscou é uma atração à parte, né? Moscou é incrível. Moscou é muito legal. Incrível. E então, assim, tudo funcionou muito bem, muito bem. Isso, assim, a gente não teve o menor problema e foi muito legal, assim. Vou dizer que surpreendente, porque eu já esperava muito, mas muito legal, muito legal. E agora, voltando aos jogos, você já falou que tenta pegar um cabeça de chave, aí vem uma Coreia e ganha da Alemanha, aí... Exatamente. Enfim. Mas aqui no Brasil mesmo, quando teve, eu fui em muitos jogos que, sei lá, que teoricamente, mas você vê... Iam ser bons, mas aí muda. Não, e assim, você vê um jogador, vê um time, eu queria que vocês falassem, não do Brasil ainda, mas de outros jogos que vocês foram, assim, o que foi mais legal de ver? Alguma seleção, algum jogador? A gente deu azar, na verdade, porque mesmo os jogos que prometiam ser muito bons, não foram tão bons. Acabou que a gente sempre brincava, que o pior jogo que a gente assistiu, que ia ser o Arábia Saudita e Egito, foi divertido. Aí dentro dessa de assistir um jogador, finalmente vi o Salah jogando, o cara fez gol e tal no jogo. Mas França e Dinamarca, que eu achei, o jogo, né, foi o pior jogo da Copa do Mundo, o único 0x0 a gente foi. Bélgica e Inglaterra na primeira fase. Bélgica e Inglaterra vai ser um jogão. Um jogo de comadre, os dois estavam classificados. Foi divertido porque a torcida inglesa é muito legal, assim. E os jogos das oitavas de final, quartas de final, que a gente achava que ia ver a Alemanha pelo chaveamento, né? Alemanha, Argentina, Espanha. E a gente viu Suécia e Suíça, que foi chato, Croácia, isso acontece, não tem muito jeito. Que foi bom, foi. Não, assim, no final das contas... O da Rússia foi bom. A gente um jogo que eu esperava muito que ia ser, que era até o jogo de Sochi, que era de quartas de final, que eu achei que pudesse ser uma Argentina e Espanha, uma Argentina e Portugal, foi Croácia e Rússia. Não foi um jogão, mas foi muito... Esse foi um lado legal. A gente assistiu um jogo da Rússia na Rússia. Então o povo estava muito feliz. Já era quarta de final, né? Então era muito surpreendente. Eles estavam alucinados com a seleção deles. Então foi muito legal ver eles tão felizes e empolgados com o time deles. E aí foi um jogo que, a Rússia fez 1x0, a Croácia empatou, foi pra prorrogação, a Croácia virou, a Rússia empatou de novo no finalzinho, aí foi pros pênaltis, e aí a Croácia acabou ganhando.
e assim, daqueles 5 segundos de silêncio, e aí depois eles voltaram a cantar Rússia, 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 porque pra eles aquilo já tinha sido mais do que o suficiente, assim, né? Foi muito mais do que eles esperavam, né? Foi muito... Isso acabou sendo, apesar de não ser o jogão que eu imaginei que eu fosse ver, mas foi muito legal. Foi um jogo emocionante, assim, uma carga emocionante, uma carga emocional muito grande. Agora do Brasil, finalmente, vamos falar do Brasil. Vocês foram a um jogo, não sei se mais de um. Queria saber como é que foi assistir esse jogo da seleção e também saber onde é que vocês estavam no fatídico Bélgica e Brasil e como é que bateu essa derrota, porque, poxa, no fundo... tava uma seleção boa. E o jogo não foi ruim, não né? Foi. Pra mim nada é mais fatídico depois de 7-1. Exato. Mas já tava... Mas enfim... Cara, a gente foi no Brasil e Sérvia. Que foi bem legal. Muito legal. Muito, foi assim, meio até foi meio aquele nervosinho. dos 40 e Foi tantos do segundo tempo? Não. Foi o terceiro jogo da primeira fase que a gente ainda não tava classificado. Que a gente não tinha feito uma super campanha nos 2 primeiros jogos. Então era um jogo decisivo. As pessoas estavam num ânimo, tanto o pessoal que estava torcendo pra Sérvia, né? Quanto os brasileiros, estava assim, quase rolou briga, inclusive perto de onde a gente estava, o pessoal estava com os ânimos bem exaltados. Mas foi um jogo bem legal, assim, né? E pra mim, teve um fato que pra mim mostrou bem a diferença realmente de você estar lá assistindo, né? A gente assistiu o jogo, foi muito nervoso. Tava muito nervoso. A gente tava muito... É legal, você tá lá, você tá fora do seu país, aí você canta, o pessoal cantando o hino, aí você olha pro cara do lado, é sério, você xinga, não é sério, mas tá precisando passar, você xinga também, e aí você fica nervoso. Aí abraça um monte de gente que você nunca viu na vida. E o jogo foi, pra mim, eu lembro que eu tava muito nervoso. Quando acabou o jogo, eu liguei pro meu irmão, e eu falei assim, cara, mas foi um dos melhores jogos do Brasil, o Brasil jogou super bem, super seguro e tal. Só que foi o do gol do Paulinho, né? Foi o do gol do Paulinho, depois o Thiago Silva fez no segundo tempo, né? Pois é. Só que assim, na hora lá, você fica tão nervoso com aquilo, tão nervoso, que pra mim foi um dos jogos mais nervosos do Brasil na Copa. Mas pelo visto não foi, é porque você tá lá no ambiente, outra coisa, sabe? Te dá uma emoção, assim, e realmente a gente ficou sabendo lá, na verdade, que a própria torcida sérvia é muito próxima dos torcedores russos. Então o próprio torcedor russo, que muitas vezes torcia pro Brasil em vários outros jogos, lá tava torcendo pra Sérvia também. Então tava bem dividido, assim, foi um jogo super, enfim, a gente tava perto de um grupo de torcedores sérvios, então foi nervoso, foi complicado, xingamos quem tinha que xingar lá, mas assim, assistir um jogo do Brasil lá, assistir um jogo do Brasil numa Copa do Mundo, incrível. Foi assim, incrível, foi de longe um dos jogos mais legais que já assisti. Ainda mais um jogo assim de classificação, sabe? Eu imagino que deve ser parecido com, sei lá, uma oitava, uma quarta, sabe? Sim. Porque é um jogo que tinha chance de não se classificar. E aí, quando se classificou, as pessoas ficaram enlouquecidas no estádio. Foi muito legal. Foi muito maneiro. Precisamos falar do Brasil e Bélgica. Bélgica. E acabou que foi uma situação... deu um azar no Brasil e Bélgica. E foi uma situação muito... Cara, a gente assistiu o jogo no aeroporto de Sochi. Porque quando a gente estava indo pra Sochi, foi na véspera do jogo que a gente assistiu, né? Da Rússia e Croácia. E a gente chegou em Sochi e pousou numa boa. E a ideia inicialmente era ir pro FIFA Fan Fest, E a ideia era ir pro FIFA Fan Fest. Só que aí não tinha táxi para sair do aeroporto. Não tinha táxi. E aí, problema da comunicação, você não consegue descobrir o que está acontecendo. O Uber não funcionava. O Yandex, que é o aplicativo de táxi deles lá, também não funcionava. Não tem carro. E aí a gente foi descobrir que, na verdade, porque os jogos em si não foram em Sochi mesmo, foram em Adler, que deve ser tipo o grande Sochi, uma coisa assim. Mas o aeroporto também em Adler e tal. Só que caiu uma chuvarada muito forte, uma chuva muito forte logo antes da gente chegar. Tanto que a gente pousou sem problema nenhum. Mas estava tudo realmente meio... E o caminho de Sochi para Adler tava alagado. Então não passava carro. A gente ficou preso no aeroporto. Aí a gente falou, já que a gente ficou preso no aeroporto, vamos assistir o jogo aqui mesmo. Acabou assistindo lá e foi uma... Tinha um restaurante, bar, né? Com um telão. Aí a gente ficou assistindo lá. Só que assim, de brasileiro, acho que só tínhamos nós. E tinha uma outra galera ali, que eu acho que não tava torcendo pro Brasil, porque eles estavam comemorando os gols da Bélgica. A Bélgica é muito queridinha. Aí foi engraçado, porque o Pedro é um pouco supersticioso e ele não tava com a camisa que ele tinha usado. Aí o mais engraçado é que a camisa era essa. Gente, a pessoa... A camisa era essa, e ela tava na mala, porque ela tava tipo suja do jogo que tinha usado. Aí acabou o primeiro tempo 2-0. Aí eu falei, cara, não vai dar.
abri a mala, puxei a camisa, botei, Trocou e aí a o Brasil camisa fez do um gol. restaurante. Aí eu falei, putz, vai ser. Agora vai. Mas não deu. Mas foi uma pena, porque eu acho que o Brasil jogou bem direitinho. Assim, o time estava muito... É claro, o Neymar não jogou bem aquilo que se espera dele. O Fernando... A gente teve muito azar, porque aquele primeiro gol foi tadinho do gol contra. Fernandinho, gente. Eu fiquei com o coração partido. Assim, Fiquei eu não xingo ele, também. não. Não, eu não xingo ele, acontece. Acontece, é. Azar, realmente. Assim, acho que o Brasil teve Infelizmente aconteceu no jogo É. da eliminação, né? Teve uma série de Coitado. azares ali. Eu acho que se o Douglas Costa não tivesse se machucado e tivesse sido titular desde o começo, o Brasil teria ido ter 13 um jogo melhor e tal. E foi um jogaço, foi pra mim um jogo muito bom. Tanto o segundo tempo do Brasil foi ótimo, inclusive. Mas, enfim, acontece. Não ganhou, vamos tentar, 2022 a gente vai de novo. Aí você Inclusive, vai a próxima pergunta. Em 2022 vocês vão... E como é que tá Vamos. esse planejamento? Assim, vocês já começaram a pensar, tudo bem, tá longe ainda, mas Tá vocês já longe. olharam, sei lá, o que tem no Catar, como é que é? A gente já começou a olhar o que tem no Catar, o que tem em cidades próximas, porque a gente já viu que pra turistar, né, não tem tanta coisa assim. Então a gente já tá começando a pensar em lugares próximos que a gente provavelmente vai nessa mesma viagem da Copa. A gente já viu também onde vão ser os estádios, né? A gente estava até comentando isso, que lá no Catar o estádio mais longe fica a 50 quilômetros, né? A maior distância entre dois estádios é 50 quilômetros. Então, assim, não vai ter essa loucura que foi... Que a gente teve, por exemplo, de ficar se deslocando, entendeu? Porque lá vai ser mais fácil, realmente, você ficar com... Você pode ficar num lugar só, num apartamento só, O tempo ou num da hotel viagem, a viagem inteira. Dá pra ver 2 jogos no mesmo dia. Vai dar, né? eles estão falando jogos no isso, eles estão mesmo divulgando dia. isso. Como vai ser a primeira Copa em que você vai poder, efetivamente, porque hoje em dia não só não dá, mas como não pode. Né? Você não, quando você compra um ingresso para um jogo, a FIFA não bloqueia deixa. você de comprar ingresso para os outros jogos do mesmo dia, para evitar cambista também, né? E eles vai poder fazer isso, porque vai poder sair de um estádio, andar para 15 minutos depois você está em outro. Eles certamente vão ter um esquema de transporte muito bom, então vai ser tudo muito tranquilo. E eles colocam isso é interessante. Na Copa do Mundo, a FIFA sempre coloca transporte entre os estádios e alguns pontos específicos e tal. Lá na Rússia, eles inclusive fizeram isso entre as cidades, botaram trens de graça e tal. Então a gente imagina que no Catar eles vão fazer isso de um estádio para outro, então deve ser tranquilo. Deve ser muito tranquilo. E de um jogo e sair já ir direto para outro jogo, sabe? Provavelmente vai ser uma Copa muito cara, porque não só é caro chegar lá, como as coisas lá são muito caras. Mas pelo menos a gente não vai ter esse custo de ficar indo de uma cidade para outra, do avião, né? Mas assim, o que a gente sempre fala, se a gente se organiza com antecedência, Dá pra fazer tudo, sabe? Super tranquilo, dá pra passear, dá pra conhecer. Às vezes é cansativo pra caramba, a gente... Contando os voos pra chegar lá e voltar, a gente pegou 16 voos em 24 dias. Então, assim, eu acho que o lugar que a gente conhece mais é o aeroporto de Sheremetyevo, porque a gente pousou muito lá. Mas, assim, vale muito a pena, assim, foi muito legal. E eu acho que a do Catar vai ter essa facilidade de ser tudo muito perto, né? Então a gente vai poder, sei lá, vai aproveitar alugar um apartamento e ficar lá direto. E o Hexa vem? Com esse silêncio, gente, já passamos para a Não, próxima. eu gostaria muito, mas não dá. Não dá pra dizer assim. Não dá pra dizer, né? 4 agora. anos antes, não dá pra dizer. Eu falo que o Brasil, infelizmente, tem tido uma mania incrível de jogar muito bem um ano antes da Copa do Mundo. Um ano antes a gente destrói, tá jogando muito. Foi assim em 2005, que a gente ganhou as confederações em cima da Argentina, passeando. 2009, 2013, que maquiou muito a campanha de 2014, né? A gente ganhou da Espanha, no Maracanã lotado e tal, foi maneiríssimo e tal. Em 2014 aconteceu o que aconteceu. E agora, tipo, ano passado também, foi a mesma coisa. A gente pegou uma sequência de jogos, jogando super bem contra a Argentina, 3-0 na Argentina, no Mineirão, ganhando do Uruguai em Montevidéu de 4-1, sabe? O Brasil tava voando, começo da era Tite, o Brasil voando. E não achei que fez uma péssima, foi uma Copa ruim. Então, pegou um time que estava muito bom, que era o time da Bélgica, realmente era um time muito bom. E, enfim, não ganhou. Se vai ser agora em 22, a gente vai lá torcer. Tomara que sim. Gente, pra fechar, tá vendo como passa rápido? Queria que vocês dessem umas dicas, então, pra quem tá pensando em ir pro Catar, ou de repente para Estados Unidos, Canadá e México em 2026, enfim, dicas de planejamento pra Copa. Vocês já falaram um pouco, mas um compiladinho, assim, disso tudo. Eu acho que mais organização, se organizar com antecedência.
Na verdade eu acho que vale fazer isso, pensar quais lugares você quer conhecer, botar isso no papel. A primeira coisa vai ser a passagem, então você vai comprar e aí você já vai saber que dia você chega, por onde você chega, quanto tempo em que horas, né, você vai chegar em cada lugar. E a partir daí, para se organizar para a Copa especificamente, você vai precisar ter o calendário pelo menos dos dias de jogos. Então você pode, com esse calendário dos dias de jogos, fazer, a gente gosta de montar uma planilhinha, né? Então a gente pega o dia que a gente vai chegar, que a gente já estabeleceu, né, com a passagem, o dia que a gente vai chegar, o dia que a gente vai voltar, e aí naquele meio a gente vai organizando o tempo que a gente vai ficar em cada lugar, quais jogos tem, quais que a gente gostaria de assistir. Aí feito isso, a gente começa já a olhar hotel nesses lugares e aí a gente já reserva com cancelamento grátis, porque se mudar alguma coisa ali no meio do caminho, a troca, mas já deixa reservado para garantir o preço. Assim que abrir para vender ingresso, já compra também para garantir. E aí quando você compra o ingresso e começa a se concretizar mais, né, o que você vai fazer de viagem, você começa a ver esses outros jogos que talvez você não vá assistir pessoalmente, mas você queira assistir em algum bar. Você já encaixa ali no seu horário da janta ou no seu horário do almoço, você já vai botando no roteiro. E aí, feito isso, a gente começa a fazer o roteiro de turista mesmo, que aí a gente vê o que sobra. Nesse dia tem uma manhã livre, nesse dia tem uma tarde livre. Aí a gente vai começando a pesquisar o que tem pra fazer em cada lugar e vai encaixando. E eu acho que eu comento muito isso com uns amigos meus, que é claro que todo mundo quer ir assistir do primeiro jogo até a final, assistir uma final de Copa do Mundo. A gente não conseguiu ir, mas deve ser muito legal. Mas se só tiver 15 dias, 20 dias, prioriza a primeira fase. Porque é a parte mais legal. É onde o povo tá mais, todo mundo tá lá, o mundo inteiro tá participando, tá num clima de festa muito bom, um clima muito positivo. E aí quando você vai em mata-mata, é claro que são grandes jogos, são jogos importantes, mas aí o ambiente já começa a ficar muito tenso, já vai esvaziando, o país já perde um pouco o clima de Copa. Então assim, se tiver que escolher, prioriza a primeira fase, ou então pega ali final da primeira fase e oitavas de final e tal. Quartas de final. Porque realmente a parte mais legal. É a parte mais divertida da primeira fase. E nos Estados Unidos, México, Canadá, que vai ser tudo muito longe, né? Vale ver assim cidades mais próximas, pensar nisso, pra também não pegar uma logística de cidade. Exatamente. Então, de repente, pegar ali uma sequência de jogos que te permita fazer um caminho ali lógico, né? Que aí você ganha tempo também. E, de repente, consegue umas passagens mais baratas. Isso daí também é importante ver antes, essas passagens entre cidades, sabe? Porque quando chega mais perto fica bem caro. Ótimo, gente. Obrigada. Nada, adoramos. Obrigada a todo mundo que assistiu. Semana que vem tem o álbum da Mariana. Daqui a 15 dias volto com convidados diferentes aqui no Dedo de Prosa. Vocês continuem acompanhando nas redes sociais, @MarianaViaja e todas as dicas marianaviaja.com. Beijo, tchauzinho. Tchau.